A primeira parte de Duna chegou aos cinemas com a promessa de ser um grande épico de ficção científica. E segundo a reação dos fãs e da crítica, essa promessa foi cumprida com louvor. O universo mostrado no filme é rico em culturas, línguas e histórias, com vários fatos super importantes que levam ao grande embate que os filmes prometem retratar. Até porque a segunda parte, já tá mais do que confirmada, e eu tô muito ansioso pra ver. Só que para aqueles que não leram os livros, entender a dinâmica do universo de Duna pode ser uma missão complicada, como foi no meu caso, Eu tenho o livro, mas eu nunca me organizei pra ler, desculpa aí. E foi pensando em fãs que estão na minha situação que a gente preparou esse vídeo, com coisas que o filme não te contou, mas que você com toda certeza precisa saber. Eu sou o Vitor Lisita e você tá na Fatos Nerd. E assim, antes de começar essa viagem pelo tempo e o espaço, eu já vou pedir desculpas caso eu fale alguma groselha por aqui. Tá bom. Eu ainda tô aprendendo sobre o universo de Duna, então muita calma com seu amigo, beleza? Eu não sei de nada, mas eu vou colocar o que vier na minha mente, porque Deus está aqui me orientando. Mas aproveita e já deixa o seu like aí pra gente saber se você quer mais temas como esse aqui no canal. Quando o assunto é distopia e ficção científica, Duna se afasta um pouco de produções semelhantes por se passar 20 mil anos no futuro. Tem algumas contas feitas por fãs que colocam o momento em que a gente começa a acompanhar o Paul Atreides em pouco mais do ano 23.300 depois de Cristo. 23.300. Isso por si só deu uma grande liberdade pro autor Frank Herbert tratar de temas que a gente conhece de forma inovadora e muito instigante. Nesse futuro bem distante, a humanidade está espalhada por vários planetas do universo conhecido. O poder político fica nas mãos do Imperador, da Guilda Espacial, que é o órgão que controla as viagens interestelares, e ainda de famílias governantes que formam uma associação chamada Landsraad, em um rolê feudal bem parecido com o de Game of Thrones. A história central do primeiro livro da série tem a nobre e leal família Atreides como protagonista. A trama se desenvolve a partir do momento em que a família é encarregada com o dever de governar o planeta Arrakis, também conhecido como Duna. E daí, vem o nome do livro. O planeta, mesmo sendo desértico e hostil, é essencial para o universo da franquia. Isso porque Arrakis é o único lugar conhecido que se tem a especiaria melange. Eu imagino que seja assim, melange. Ela é um tipo de condimento ou narcótico psicodélico, que além de conceder consciência aumentada ao ponto de fornecer habilidades sobre-humanas, também facilita viagens interestelares. Vitor, dá para temperar a carne do churrasco do domingo? Olha, deve dar, mas vai saber como você vai ficar, viu? Deixa o like aí pela piadinha. Bom, o fato é que a melange é super importante nesse futuro. Tanto é que existe um ditado no universo de Duna que diz algo do tipo: aquele que controla a especiaria controla o universo. O universo não é um planeta, um sistema solar ou uma galáxia. O universo, meu querido. Quando os Atreides são enviados para cuidar de Duna, eles acabam tirando a casa Harkonnen do controle do planeta. O que obviamente deixa o clã bem bravo, bem chateado. E como treta pouco é bobagem, o povo originário de Duna, que são os Fremen, estão à espera do Messias que os guiará em uma revolução. Só assim eles finalmente vão libertar o planeta da mão dos poderosos governantes do universo. E dentro de todo esse rolê, na minha opinião, os Fremen estão mais do que certos. Até porque, ninguém é obrigado a assistir o seu planeta sendo explorado por sabe-se lá quantos anos para que outros povos possam usar uma especiaria alucinógena. Eu gaguejei, mas você me perdoa aí, tá bom? Agora deixa eu revelar o que o filme não te contou e você precisa saber. E pode ter certeza que você vai terminar esse vídeo pensando: realmente, eu precisava saber disso. Isso porque o background é essencial, já que 20 mil anos faz com que a história de Duna seja riquíssima, repleta de detalhes e acontecimentos importantes. Para nossa viagem ser bem tranquila, bora dividir os acontecimentos entre antes da Guilda Espacial e depois da Guilda Espacial, que é a forma que os acontecimentos são contados em Duna. A criação dessa organização é o ponto que define o começo do calendário imperial, que é o período em que os personagens vivem no começo da história de Duna. Sabe-se que a humanidade começou a se movimentar através do espaço profundo cerca de 11 mil anos antes da Guilda. E depois de milênios, a gente chega no ponto de 1287 antes da Guilda, quando o universo vivia a Era do Velho Império. Os registros históricos sobre essa época são super escassos, mas as informações que existem indicam que nesse período ainda existia civilização aqui no planeta Terra, algo que é super distante dos personagens de Duna. Foi durante essa época que os humanos desenvolveram uma tecnologia que possibilitou que as suas naves viajassem mais rápido do que a velocidade da luz. Foi graças a essa evolução que a humanidade conseguiu explorar planetas distantes da Terra e no futuro colonizá-los. Foi também nesse período que o planeta de Arrakis e a própria especiaria foram descobertos. Ainda em 1287, um humano geneticamente alterado chamado Tlaloc liderou uma rebelião.
Tlaloc, viu? Não deu errado aqui. Ao lado de um grupo de 20 pessoas conhecidos como Titãs, Tlaloc conseguiu derrubar o antigo império e trazer uma nova era para o universo. O reinado dos Titãs perdurou por pouco mais de 100 anos, até que uma ameaça poderosa, que atende pelo nome de Omnius, fez com que eles abrissem mão do controle do universo e ainda se tornassem servos. Os Omnius podem ser descritos como entidades físicas dotadas de inteligência artificial. Um pouco complexo. É um rolê bem parecido com os androides e o Exterminador do Futuro. E aí a gente pode ver a influência da obra do Frank Herbert na ficção científica como um todo, né? Na ficção científica que a gente conhece hoje em dia. Assim como no filme, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, no universo de Duna, a humanidade também entrou em conflito com seres de inteligência artificial. Também é parecido com Matrix. Em Duna, o resultado para a humanidade foi péssimo e esses seres, os Omnius, conseguiram conquistar diversos planetas e, por fim, foram até mesmo capazes de tirar o controle do universo dos Titãs. Foi bem brabo isso, é uma revolução das máquinas, né? O rolê foi tão pesado que continuou afetando o universo mesmo 10 mil anos depois desses acontecimentos. Afinal, o conflito com os Omnius é o motivo pelo qual os computadores não fazem parte do universo que a gente conhece nos livros de Duna, mesmo que a história se passe em um futuro muito distante. Depois de quase 1000 anos de conflitos entre máquinas e humanos, veio o período do Jihad Butleriano ou Butleriano, vai saber como se fala, que ficou conhecido como a Grande Revolta e aconteceu entre os anos 200 e 108 antes da Guilda. As duas gerações que viveram durante esse espaço de tempo lançaram uma grande ofensiva e conseguiram finalmente tirar as máquinas do poder. Esse povo aproveitou inclusive para estabelecer um novo princípio universal para a humanidade, que dizia que os seres humanos não seriam substituídos. Inclusive, esse princípio podia ser estabelecido até agora, que eu morro de medo de revolução das máquinas. Mas, voltando aqui, foi nessa época que as máquinas deixaram de serem endeusadas e os seres humanos começaram a substituir as máquinas sempre que fosse possível. Daí surgiram algumas pessoas treinadas para pensarem e processarem dados como se fossem computadores, os Mentants. Bom, o último acontecimento de extrema importância antes da ascensão da guilda foi o surgimento das Bene Gesserit, que é uma espécie de ordem mística essencial para a história de Duna. O grupo é formado apenas por mulheres e tem como propósito guiar a humanidade no caminho da estabilidade e equilíbrio, além de alcançar maior percepção sobre o universo conhecido. Para alcançar os seus objetivos, a ordem espalha as suas missionárias por todos os mundos conhecidos. O grande detalhe é que as mulheres que fazem parte do grupo conseguem controlar mentes, o que faz com que elas sejam constantemente acusadas de bruxaria. E se você assistiu o filme, você lembra que é bem bizarro a voz. Sem falar que isso também ajudou, né, o grupo a fazer parte das lendas e dos mitos de Duna. Inclusive, o grupo religioso será retratado e aprofundado em uma série que está em desenvolvimento na HBO Max, que se chama Dune: The Sisterhood, ou mesmo em português, Duna, a Irmandade. A trama da série se passará antes dos eventos retratados em Duna Parte 1, quase como um prequel. Mas, voltando para a cronologia, bora falar do ano 1 depois da Guilda, quando rolou o nascimento de uma nova ordem. Com a fundação da Guilda Espacial, que é a única organização responsável pelas viagens interestelares, a criação do Trono de Leão Dourado, que é o símbolo do poder do Imperador, e o surgimento das grandes casas, a gente tem a base do universo político de Duna. Mesmo que isso tenha rolado 10 mil anos antes da história do Paul começar. 10 mil anos antes. Nesse período, o planeta de Arrakis também se tornou foco da atenção de todo o universo. Afinal, era a única fonte conhecida de especiaria. Por isso, ter o controle sobre o planeta é tão importante e a disputa por Arrakis se tornou algo constante dentro de Duna. Essa disputa é tão constante que 10 mil anos depois da fundação da Guilda, ela continua sendo um dos principais problemas daquele universo. Tanto é que o Imperador Padishah Shadan IV, que deveria manter o controle das coisas, acaba dando início à Grande Guerra da Especiaria, o que quase levou à destruição total do planeta Arrakis. Tudo isso rolou lá em 10.156 depois da Guilda. E finalmente, entre 10.190 e 10.191, a gente começa a acompanhar o início da história de Paul Atreides, um dos últimos representantes da família e a pessoa que pode se tornar o Messias que o povo de Arrakis tanto aguardou. Na verdade, pode ser muito mais do que isso, mas fica para outro vídeo se você quiser, a gente quer fazer, então pede aí pra gente que a gente faz. E olha, só com o que eu te contei, já deu pra perceber como o universo de Duna é rico em histórias e mitologia, não vai dizer que não. Que tem informação! Por isso, se você quiser, a gente vai produzir mais conteúdo sobre o filme, as séries e tudo que está por vir aí nos livros. Se você tiver alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho que vai ajudar muito a gente. Um beijo pra você, tchau, veja Duna!